Olá, sabe aquela estátua super famosa de John Harvard, que fica bem no meio do campus da universidade? Pois é, milhões de pessoas tiram foto ali todo ano, só que a maioria não faz ideia de que ela guarda um grande segredo. E se eu te dissesse que esse monumento tão icônico, na verdade, está mentindo? Entre os próprios estudantes e guias de Harvard, ela é conhecida como a Estátua das Três Mentiras. Bora descobrir o porquê? Uma mentira de cada vez. A primeira mentira tá ali, ó, gravada bem na base da estátua, a data 1638. Acontece que, apesar de John Harvard ter morrido nesse ano, a universidade foi fundada 2 anos antes, em 1636. Pode parecer um detalhe pequeno, mas acredite, é só o começo. A segunda mentira é a palavra fundador. John Harvard, na verdade, não fundou a universidade. A instituição já existia. A grande contribuição dele veio depois. Então, qual foi o verdadeiro papel dele nessa história toda? E agora, a mentira mais surpreendente de todas. O homem retratado ali não é o John Harvard. É isso mesmo. Não existe nenhum retrato, nenhuma pintura, nenhuma descrição de como ele era. Então, quem é essa pessoa sentada ali no pedestal? Ok, vamos juntar as peças. Onde se lê fundador, a verdade é que ele foi o primeiro grande benfeitor. Onde a placa diz fundada em 1638, a data correta é 1636. E o mais chocante, a gente não está olhando para o John Harvard, mas sim para um modelo, um estudante chamado Sherman Hoare, da turma de 1882. O papel real de John Harvard foi ser um benfeitor. Ele foi o primeiro grande doador. Em seu testamento, ele deixou metade de sua herança e toda a sua biblioteca pessoal para a faculdade, que ainda estava começando. Foi um voto de confiança gigantesco, que garantiu o futuro da instituição, e é por isso que ela foi batizada em sua homenagem. Isso, claro, levanta uma pergunta óbvia, né? Se ninguém sabia como era a aparência de John Harvard, por que a estátua é desse jeito? A resposta está no baita desafio que o escultor Daniel Chester French teve que encarar. Antes da estátua ser feita, rolou um debate enorme. Como criar um monumento para um homem sem rosto? Uma galera defendia que o melhor seria fazer uma figura simbólica, tipo uma alegoria, como Clio, a musa da história. Outros queriam a representação de uma pessoa de verdade, mesmo que fosse imaginada. O escultor agiu quase como um detetive histórico. Já que não tinha nenhuma pista sobre Harvard, ele mergulhou em retratos de pessoas da mesma época, como o do governador Edward Winslow. Ele recriou com todo o cuidado o estilo do século XVII. O colarinho caído, a jaqueta justa chamada doublet, os botões, tudo para criar uma figura puritana que parecesse autêntica daquele período. E no fim das contas, a estátua acabou sendo uma solução genial. Ela não é um retrato, mas sim uma alegoria. É a personificação do estudante ideal de Harvard, pensativo, culto, com aquela cara de puritano. É um símbolo, não uma foto em bronze. Mas talvez a pista mais importante sobre história de verdade esteve ali, bem na nossa frente, o tempo todo. Os livros. Tem 3 livros na estátua, e eles não estão lá por acaso. Eles são o verdadeiro motivo pelo qual a gente se lembra de John Harvard. Pensa só, da biblioteca inteira que John Harvard doou, com centenas de volumes, apenas um único livro sobreviveu. Em 1764, um incêndio terrível destruiu o Harvard Hall e levou junto quase toda a biblioteca. Só um livro escapou. O livro sobrevivente é este: A Guerra Cristã contra o Diabo, o Mundo e a Carne. E como ele sobreviveu? Bom, parece que na noite do incêndio ele estava emprestado para um aluno. Um livro que não foi devolvido a tempo acabou salvando um pedaço da história. A página de rosto desse livro é praticamente uma história em quadrinhos do século XVII. Olha só, lá em cima está o guerreiro cristão. De um lado, ele é tentado pela abundância, que representa as riquezas do mundo. Do outro, o diabo ataca ele com dardos. Mas se ele resistir a tudo isso, ele pisa nos inimigos e recebe a coroa celestial de Deus. Isso nos dá uma janela incrível para a mentalidade puritana daquela época. Só que, para essa gente do século XVII, essa tal guerra não era só uma ideia, uma metáfora espiritual. O conflito era literal, era constante e moldava o mundo em que eles viviam. Para a gente ter uma noção, basta olhar para o ano de 1637. Foi um ano de conflitos intensos. Na primavera, estourou a Guerra Picot, um conflito super violento. E no outono, a líder religiosa Anne Hutchinson foi banida por desafiar a autoridade, uma briga teológica que rachou a colônia. A brutalidade desses conflitos é difícil até de imaginar. Uma crônica da época, descrevendo um ataque a uma aldeia Pequot onde centenas de pessoas foram queimadas vivas, registrou de forma direta e terrível: havia o cheiro de carne frita.
Esse era o mundo real por trás da alegoria da guerra cristã. Isso tudo nos leva a um contraste muito poderoso. Algumas histórias, mesmo sendo ficção, são eternizadas em bronze e celebradas por milhões. Outras histórias, histórias reais, são literalmente enterradas sob nossos pés e acabam esquecidas. No mesmo pátio onde hoje está a estátua, existiu no século XVII o Indian College. Fundado na década de 1650, o objetivo era oferecer uma educação clássica, igual à dos colonos ingleses, para estudantes nativos americanos. Uma dessas histórias enterradas é a de Eleazar, um estudante do povo Wampanoag. Ele mandava muito bem nos estudos, dominou a educação clássica e chegou a fazer um discurso em latim. Ele era, de fato, um intelectual de Harvard, mas, tragicamente, Eleazar morreu de varíola pouco antes de se formar, em 1679. E quando a gente coloca as datas lado a lado, a seletividade da nossa memória fica escancarada. O prédio do Indian College foi construído em 1655. A estátua ficcional que a gente conhece hoje só foi inaugurada mais de 200 anos depois, em 1884. E foi só em 2009 que as escavações arqueológicas começaram a redescobrir essa história real. O resultado é um desequilíbrio claro. A maior parte do foco e da atenção do público vai para a estátua ficcional, enquanto a história real e complexa do Indian College permanece praticamente desconhecida. É isso, a estátua de John Harvard tem uma visibilidade monumental. Já o Indian College, que foi um projeto real e super significativo, permanece quase invisível na história. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Que histórias os nossos monumentos estão contando? E, talvez o mais importante, que histórias eles escolhem esconder? A estátua de John Harvard, com suas 3 mentiras, nos convida a olhar mais de perto, não só para o bronze, mas para o chão sob os nossos pés.